Continuando, objetos materiais, vamos a algumas questões adicionais. Universalismo e o argumento da vaguidade em Lewis. Um outro argumento sugerido por Lewis e refinado por Sider e outros contra as teorias apresentadas anteriormente é de que nós estamos acostumados a pensar nos x que fazem parte do todo que é o y, como próximos, adjacentes, mais ou menos presos ou grudados. E quanto mais os x satisfizerem esses desiderata, esses objetivos, mais podemos dizer que eles compõem um objeto material. Parece que isso é intuitivo. E esses desiderata são vagos. Eles vêm em graus. Nós não temos precisamente para cada objeto qual o limite de grude, de aprisionamento de suas partes que faz com que ele seja um único objeto. Segundo Lewis, isso não é bom. Lewis pensa assim porque ele esposa a teoria linguística da vaguidade. A vaguidade é uma característica da linguagem factual, da nossa linguagem empírica, e não do mundo enquanto tal. O mundo não é vago. Como Lewis escreve, a única explicação inteligível para a vaguidade se localiza em nosso pensamento, na linguagem. A razão pela qual é vaga está onde a coisa começa e não que existe essa coisa com fronteiras imprecisas. O que existe são muitas coisas com diferentes fronteiras. Vaguidade é indecisão semântica. O que os autores notam é que essa teoria não é tão garantida assim. Por exemplo, nuvens parecem ser por natureza vagas. Por exemplo, você tem um céu esbranquiçado e azulado, mas você não sabe que se aquilo são nuvens. Pode ser que se tornem nuvens. Dia e noite nos trópicos, o sol baixa 6 horas e vem rapidamente à noite. Mas em lugares mais próximos dos polos, o inverno, o dia pode custar muito para chegar, ou começar a chegar muito antes, e a noite pode chegar lentamente, muito lentamente, de modo que passam horas sem que você saiba se está dia ou é noite. Se você viver na Finlândia, por exemplo. Ora, você pode precisar isso artificialmente. A partir das 9 horas começa a noite e pronto. Mas parece que a vaguidade aí está na própria natureza das coisas. Assim, não há conceito empírico, isso nós sabemos, sem um certo grau de vaguidade em sua aplicação. Palavras conceituais são relativamente vagas, mais ou menos vagas. E sem aquilo que nós podemos chamar de fronteiras pouco nítidas, blurred boundaries. Esse é o caso da poça d'água, por exemplo. Mas parece que a realidade também contém blurred boundaries, fronteiras pouco nítidas. Você não sabe onde termina essa poça d'água. E o pior é que isso também se aplicaria a objetos tipicamente sólidos e claramente constituídos. Também eles são vagos em si mesmos, como tais, objetivamente, e não conceitualmente. Por exemplo, uma cadeira. O que é uma cadeira? Ela se define, podemos encontrar isso em dicionários, como sendo um banco com encosto feito para uma só pessoa sentar. Eis porque um banco de jardim não é uma cadeira, porque várias pessoas podem sentar. E um banco sem encosto na cadeira é simplesmente um banco. Mas, e se o encosto for muito pequeno, digamos 20 centímetros, será que é um banco? Eis aí um exemplo.
Eu pensei, será que isso aí é uma banqueta? Eu verifiquei no dicionário, banqueta é um banco pequeno sem encosto, como um tamborim ou um tamborete. Então não é. Assim, esse objeto não é nem cadeira, nem banco, por causa da vaguidade do conceito de cadeira. Nós podemos precisar mais, podemos denominar esse objeto, quantos centímetros precisa ter o encosto para ser cadeira, ou milímetros, mas então nós teremos um outro conceito de cadeira, recortando a realidade de modo mais preciso. Mas fica a impressão de que a própria realidade se recorta aqui de modo vago, que não há um limite, não há o absolutamente preciso. Para que a realidade satisfaça a condição, ela precisa ser em si mesma absolutamente precisa em suas fronteiras. E precisamente isso o que não ocorre. Então, essa outra posição de que não só a linguagem, mas a própria realidade é vaga, é a de Inwagen. E parece-me que ele está certo nesse ponto. Se admitirmos então que eu bebo um copo d'água, os átomos de H2O, em um certo momento estão entre serem e não serem parte do meu corpo. Quando estão lá no estômago, no intestino, na parede do estômago, e em parte entraram ou não entraram ou saíram, então você não sabe. E não pode saber. Por quê? Porque a vaguidade é ontológica. Existe uma genuína vaguidade no mundo. Sob esse ponto de vista, a vaguidade é uma propriedade metafísica da realidade. Para melhor explicar a solução aceita por Lewis, nós devemos notar que há duas posições extremas sobre as quais falamos: niilismo e universalismo. Vejamos, o universalismo diz que qualquer composição é válida. A composição é automática. Você escolhe quaisquer objetos, quaisquer entidades, produz um objeto no mundo. Existe então uma multiplicação infinita de objetos materiais. Sempre que houver alguns x não parcialmente coincidentes a um objeto composto desses x. B. O niilismo. O niilismo é muito mais econômico, é a posição oposta. Somente poucos objetos simples é que são os objetos materiais que constituem a realidade do mundo. Como foi notado, para o universalismo, o meu nariz, o Taj Mahal e um quark na Lua compõem um objeto. Isso não parece nem um pouco plausível. E nem o niilismo parece muito plausível. Lewis, no entanto, acha que o universalismo é a posição correta, porque é consistente com a teoria linguística da vaguidade. Bom, sim, uma vez que tudo pode ser objeto material. Parece. Mas também o niilismo é consistente. Aqueles objetos simples, que não têm blurred boundaries. E a composição bruta, que é a explicação que não é explicação, também é consistente com a vaguidade sendo apenas linguística e não uma característica metafísica da realidade. Próxima questão. Existe o simples? Essa é uma velha questão metafísica. Alguns sugeriram que se não existisse objeto simples, não poderia existir o objeto composto. Demócrito e Wittgenstein, no Tractatus, disseram algo assim. Mas, como notam os autores da introdução, por que os objetos não podem ser compostos de objetos compostos e assim se subdividindo infinitamente? Não há nada de contraintuitivo nesse pensamento. Em um livro posterior, aliás, às chamadas investigações filosóficas, Wittgenstein sugeriu que o conceito de simplicidade é relativo. Ele é relativo ao jogo de linguagem, à prática linguística que está sendo aplicada, o que pode se estender a um sistema ou subsistema de crenças. Assim, o que em alguns casos é simples, em outros é complexo. Duas alternativas mais plausíveis para se pensar o simples. Primeiro, esse seria o caso de um objeto do tamanho de um ponto. Um objeto do tamanho de um ponto
um ponto geométrico, que não tem extensão espacial zero. Mas teria localização. Estranho, mas podemos imaginar. Um problema é que vários objetos pontos, quando são colocados juntos, o composto também será um objeto ponto sem extensão. Se você tem um número infinito de objetos pontos sem extensão, continua tendo diante de si um ponto sem extensão. Assim você nunca poderá construir objetos físicos como esse computador, essa câmera, esse livro. Então essa solução é muito difícil. A segunda alternativa é considerar o simples como sendo fisicamente possível. Demócrito pensava assim com a sua ideia de átomo. Seus átomos ocupavam espaço, mas eram indivisíveis. Para ele, átomos eram partículas não visíveis, invisíveis, muito pequenas, que compunham a matéria e ocupavam espaço e tinham formas diferentes. Aliás, infinitas formas, as mais diversas. Seriam talvez as partículas elementares últimas da física, o que seriam os átomos da realidade. Ora, acontece que a física primeiro descobriu o átomo, depois dividiu o átomo e descobriu que existem elétrons, nêutrons, prótons. Depois dividiu prótons e nêutrons, descobriu que são compostos de quarks. Depois sugeriu que eles são constituídos das vibrações de pequenas cordas, microcordas, que vibram de diversas formas, constituindo dimensões 12 ou diferentes dimensões espaciais tão pequenas que nós não podemos ter acesso a elas, e ninguém sabe se essa teoria tem algum fundamento ou não, porque não há como comprovar. E mesmo que nós comprovássemos que existem as cordas, nós não saberíamos se chegamos ao fim da caminhada, porque mesmo que encontremos o simples, nós não podemos saber que encontramos o simples físico. Então estamos diante de uma dificuldade. Parece que é melhor aceitar a noção relativa do conceito de simplicidade do Wittgenstein das investigações. Identidade dos objetos físicos no tempo. Esse é um problema cabeludo. O problema da identidade no sentido de mesmidade, de ser o mesmo, dos objetos físicos no tempo. Intuitivamente existem dois fatores importantes: a continuidade espaço-temporal e a identidade da espécie substancial, espécie substantiva. Combinando os dois fatores, nós temos uma definição. Se x é um objeto físico no tempo t1 e y é um objeto físico no tempo posterior, t2, então y é idêntico a x, ou melhor, é o mesmo que x, é o mesmo objeto. Se e somente se, aí vem a definição. Primeiro, há um tipo próprio de continuidade espaço-temporal entre x no primeiro tempo, t1, e y em t2. E segundo, a espécie substantiva de x em t1 e y em t2 é a mesma. Por exemplo, essa caneta, ela se move, e ao se mover, ela demonstra uma continuidade espaço-temporal nos diferentes momentos temporais. Ora, ao mesmo tempo, ela tem uma espécie substancial, aristotélica, digamos, de ser uma caneta definida como uma caneta esferográfica. Ora, uma vez que nós temos isso, nós podemos saber que a mesma caneta teve o mesmo percurso, a mesma carreira espaço-temporal e manteve a espécie substantiva ou substancial. No entanto, há muitos problemas.
Você entrega um relógio a um relojoeiro por uma semana. Ele desmonta todo o relógio, manda uma parte para o andar de cima. Depois junta tudo e te dá o relógio consertado, é o mesmo relógio. Mas, por algum tempo, não se sabe se foi um relógio ou não, porque não teve continuidade espaço-temporal. Você manda o carro para pintar, eles desmontam todo o seu carro. No exemplo dado pelos autores, você pega uma bicicleta e envia partes dela em diversos containers através do país, pelo correio. Parece natural pensar que a bicicleta não só deixou de existir, como também se moveu de um ponto A para um ponto B do espaço durante esse tempo, sem ter estado localizada em nenhum desses pontos, porque não era mais uma bicicleta, era um pedaço. No entanto, alguns pensam que a bicicleta continuou a existir como um objeto desmontado, um objeto espalhado, scattered object. Parece aceitável pensar-se assim. E cada uma dessas partes teve um trajeto espaço-temporal próprio e no final se montou tudo. Se montou outra vez a bicicleta. Então, esse último modo de pensar é consistente com a ideia da bicicleta ocupar um lugar espaço-temporal, mesmo que esteja espalhada, desmontada. Então, esse problema dá para resolver. Mas aqui vem outro. Você tem uma pequena pedra, dizem eles, na escrivaninha, e à meia-noite um gênio faz desaparecer essa pedra, enquanto outro gênio faz aparecer uma pedra igual no mesmo lugar. Aqui nós temos um caso no qual as condições de continuidade espaço-temporal e espécie substancial são satisfeitas, mas o objeto é outro. Então, nós temos aqui que estender a nossa definição. E aqui vai com uma terceira condição. Se x é um objeto físico em T1 e y é um objeto físico no tempo posterior T2, então y é idêntico a x se e somente se, primeira condição, há uma espécie própria de continuidade espaço-temporal entre x em T1 e y em T2. 2. A espécie substancial, ou substantiva aristotélica, de x em T1 e y em T2 é a mesma. Terceiro, em nenhum tempo entre T1 e T2, x sofre uma perda instantânea de mais de 50% de suas partes. Ok. Aí houve uma perda de 100% das partes, quando a pedra foi substituída instantaneamente. Mas se um dos gênios tivesse tirado metade da parte, o outro tiver metade da pedra, e o outro tivesse posto uma nova metade da pedra, que fosse menos de 50%, quase metade, então a pedra continuaria sendo a mesma segundo essa definição. Mas há um problema. Por que não 30%, 80%? O problema da arbitrariedade. Um corpo tem partes mais importantes e menos importantes. Por exemplo, se você substitui o cérebro de uma pessoa, ou o coração da pessoa, é uma coisa. Se você arranca um braço da pessoa, é outra, diferente, com menos importância. Então, parece que essa definição teria que ser tornada ainda mais sofisticada para dar certo. Existem aproximações alternativas. Uma delas é que diferentes tipos de objetos têm diferentes condições de persistência. Uma bicicleta pode sobreviver desmontada, um ser humano não. Ouro pode sobreviver em estado líquido, uma cadeira não. Uma última resposta é que não há resposta para o difícil problema da identidade de um objeto no tempo. É como a resposta para objeto material. Solução bruta. É um fato bruto que x é idêntico a y. Não há critério de identidade para um objeto do tempo, critério de mesma idade. E aqui os autores voltam ao problema da estátua e do bocado outra vez. É natural dizer que são dois objetos coincidentes, o bocado e a estátua de barro. Ok, é certo isso. Mas há uma objeção. Não é possível duas coisas ocuparem o mesmo lugar ao mesmo tempo. Então você tem o bocado de barro e você tem o anão.
Como podem duas coisas ocuparem o mesmo lugar? A resposta não é difícil. Não é possível se são objetos de uma mesma espécie. Por exemplo, não poderia ser um anão e um gigante, ou um anão e uma cadeira ao mesmo tempo com o mesmo bocado de barro, ocupando o mesmo lugar. Mas a estátua e o bocado de barro são compatíveis porque pertencem a espécies, são espécies de coisas diferentes. Mas são objetos distintos em espécie, pois o barro pode sobreviver à estátua e a constitui, enquanto a estátua é constituída pelo barro e não sobrevive. Ok, constituir é uma coisa compatível com a espécie, no sentido definitório. Bom, nós temos diferentes propriedades modais aqui também. O barro pode sobreviver mesmo se for amassado, etc. Uma última solução sugerida é de que a única coisa que existe é o stuff, a substância ou matéria, e não existem objetos materiais ou físicos. Assim, o universo seria preenchido todo ele por um mesmo stuff, como que um plasma espalhado que se diferencia aqui e ali. Aqui há um stuff arranjado amarelo de banana. Ali há um stuff arranjado vermelho de maçã. E isso aí é o que parece serem objetos físicos. Mas isso aí também é problemático, porque não se sabe se nós não teremos depois os mesmos problemas que tivemos com as teorias anteriores, além de ser muito vago e especulativo. Introduções à metafísica contemporânea, começando das mais fáceis. Nada em português. Nós estamos no último vagão do trem. Primeiro, Stephen Mumford tem uma pequena introdução de umas 80 páginas, Metaphysics, A Very Short Introduction. Dá para importar pela Amazon. Thomas Bigash, um polonês, publicou Metaphysics, A Guide for Beginners. Eu li um capítulo, é bastante conciso, claro, mas eu não li Stephen Mumford, talvez seja o mais claro, como uma coisa super introdutória. Carroll e Marcosian tem isso, An Introduction to Metaphysics, e a minha exposição se deve em grande parte a um resumo desse capítulo, do capítulo sobre objetos materiais. É uma ótima introdução, muito clara, e a nível universitário, pelo menos. Jonathan Tallant também tem Metaphysics, An Introduction, que eu não li, mas me parece muito claro. Me parece do tipo do Carroll e Marcosian, com temas semelhantes, porque a metafísica é alguma coisa extremamente ampla. Michael Lux é um grande escola, tem um livro chamado Metaphysics, A Contemporary Introduction. Muito claro, mais complexo. Peter Inwagen, Metaphysics, eu não li. Michael Lux editou talvez a melhor coletânea que eu conheço de artigos sobre metafísica. Metafísica analítica contemporânea, que é o que se segue depois como continuação da investigação do ser enquanto ser, que vem lá de Aristóteles.